Aleluia! Glória a Deus! Então, o ano acabou. É, praticamente chegamos na última semana do ano, a última semana sem feriados, a última semana completa. O ano se foi. E nós chegamos novamente ao Natal. Parece que foi ontem, né, que nós estávamos celebrando o Natal de 2023. Esse ano passou muito rápido, é incrível como o tempo passou muito rápido. E quando nós olhamos para trás, a gente fica pensando qual o sentido que esse ano teve para nós. A gente fica rememorando, trazendo à memória, né? Fazendo tipo uma retrospectiva para saber o sentido que esse ano teve para nós. Um ano de muita correria, um ano de muita luta, mas um ano que nós chegamos ao final dele vencedores. E pensando no real sentido da nossa vida, no real sentido desse ano, no real sentido desse mês de dezembro. Esse mês que a gente olha e fica preocupado com tantas coisas, né? 13º salário, as festas, jantar, presentes. E aí a gente fica pensando, qual é o verdadeiro sentido, né? Papai Noel ou Papai do Céu? Qual o verdadeiro sentido? Para onde nós vamos? Aonde está o teu coração? A palavra de Deus ela é bem clara. A palavra de Deus ela nos diz que aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E se o nosso tesouro está nas coisas materiais, nos bens, no ter, talvez o nosso coração esteja nessas coisas, o nosso coração esteja nesse mundo, nas coisas desse mundo, nas preocupações das coisas desse mundo. Agora, se o nosso tesouro está no céu, o nosso coração também está lá. Aonde está o seu coração? Qual é o seu maior tesouro? Será que existe nesse mundo um tesouro maior, uma coisa mais preciosa do que aquele que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados? Será que existe alguma coisa mais preciosa para a nossa vida do que aquela pessoa que veio para pagar o preço pelos nossos erros, nos limpar dos nossos erros, trazer misericórdia sobre a nossa vida? É interessante como a gente pega diversas épocas, né, do ano, diversas datas comemorativas. Na Páscoa, por exemplo, a gente liga a Páscoa com o coelho. Não sei por quê. Pode ser que... Bom, não sei. A gente liga, por exemplo, aqui o Natal com Papai Noel. A gente tem esse costume de ligar as coisas com coisas palpáveis que a gente enxerga, que a gente pega, que a gente pode, talvez, mensurar, não sei. Mas o nosso Jesus, ele é muito mais precioso, ele é muito mais glorioso, ele é muito mais importante do que os presentes, do que a visita do Papai Noel, do que o jantar, do que a reunião com a nossa família. E a gente precisa ter isso na nossa cabeça, sabe? A gente está vivendo uma época em que a nossa espiritualidade, o cristianismo, não está sendo levado muito a sério. A gente está vivendo uma época onde parece que todas as coisas têm prioridade
sobre as coisas de Deus. Aquela passagem da palavra de Deus que diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, ou talvez até aquela passagem que diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Nós passamos o ano inteiro olhando para tantas coisas, correndo atrás de tantas coisas, sabe? Pagando dívidas, ganhando dinheiro, preocupado com tanta coisa, e talvez a gente não dê o valor necessário, o valor devido às coisas de Deus. E aí chega no mês de dezembro, que supostamente as pessoas dizem que Jesus nasceu, e aí nós começamos a botar um monte de coisa nesse mês que acaba escondendo o verdadeiro sentido, a verdadeira razão do mês de dezembro. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo 14, a palavra de Deus fala assim: vimos e testemunhamos que o Pai, nosso Deus, enviou o seu Filho, Jesus, para ser o Salvador do mundo. Sabe, Deus enviou Jesus para cumprir um propósito aqui na terra. Deus enviou Jesus para nascer do ventre de uma mulher, como todos nós nascemos, entrar, como se diz, pela porta natural. Não igual o nosso inimigo que foi jogado, lançado, como a palavra de Deus nos diz, que ele foi jogado, ele foi lançado dos céus na terra. Mas Jesus entrou pela porta. Jesus entrou pelas vias normais de um ser humano entrando nesse mundo. Entrou pelo ventre de uma virgem. Nasceu, cresceu, teve o seu ministério aqui na terra. Jesus veio em carne, em sangue, habitou entre nós. Sabe, ele viveu, ele ensinou, ele fez milagres, ele curou, ele expulsou demônios. Ele cuidou de nós, da humanidade, ele tentou ensinar a todos o reino de Deus, o propósito do reino de Deus, o sentido do reino de Deus. E no final, Jesus foi entregue para ser morto. E ele teve a pior morte da época. A pior morte que existia na época no Império Romano foi dada a Jesus. Uma pessoa que nunca cometeu pecado, uma pessoa que nunca cometeu um crime, mas ele foi condenado. Condenado pelos fariseus por curar no sábado, por violar a lei do sábado. Condenado pelo Império Romano por se dizer rei. E talvez ameaçar o império, ameaçar dar um golpe. Essa palavra golpe não pode ser dita. Brincadeira. Mas a gente não entende o verdadeiro sentido do mês de dezembro, o verdadeiro sentido do Natal. Nós corremos para os shoppings, nós corremos para as feiras, nós corremos para o comércio, para comprar enfeites, para comprar presentes, para comprar comida. Nós corremos para comprar passagens, para viajar, encontrar os nossos familiares. E se nós vamos receber os familiares, corremos para ajeitar a casa, para deixar tudo legal, tudo bacana para a chegada dos familiares. Ou seja, nós corremos por tanta coisa, tem tanta coisa que nos tira o foco, e nós não temos tempo para Jesus. Nós não temos tempo para reverenciar o aniversariante. Nós não temos tempo para parabenizar aquele que veio para pagar o preço pelas nossas vidas.
aquele que o Pai enviou para ser o Salvador do mundo. Como o próprio evangelista, né, o próprio João Batista, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que nós podemos tirar um tempo para poder olhar para Jesus, poder ver o que Jesus fez por nós, poder entender o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo? Jesus é Deus. Ele se esvaziou, ele deixou a divindade dele de lado. Ele se fez humano igual a nós, ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, até chegar a ser um embrião que foi colocado no ventre de Maria e ali se desenvolveu, nasceu, cresceu. Mas qual foi o real motivo? Por que que Jesus veio? Jesus veio por você. Jesus veio por mim. Jesus veio para fazer com que a gente não morresse nos nossos pecados, mas tivéssemos uma oportunidade, um caminho para a nossa redenção. Para sair do pecado, para tirar da mão do diabo aquilo que nós entregamos para ele, lá no Jardim do Éden. Foi para isso que Jesus veio, para nos tomar da mão de Satanás, tomar de Satanás o direito de nos acusar, acusar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Para isso Jesus veio. É como a palavra de Deus nos disse no texto que a gente leu agora. Deus enviou Jesus, o seu Filho, para morrer e ser o nosso Salvador. Aí você pode falar: não, mas eu não preciso de um Salvador, eu nem acredito em Jesus. Independente daquilo que você acha, independente daquilo que você pensa, Jesus veio e fez a sua obra. Jesus veio e cumpriu o seu ministério, cumpriu o seu objetivo. E nós chegamos no mês de dezembro, onde, mais uma vez eu digo, supostamente Jesus nasceu. E nós corremos tanto com outras coisas, nos preocupamos tanto com outras coisas, que não temos tempo para reverenciar Jesus, não temos tempo para adorar Jesus. E aí a gente acaba caindo no mesmo erro de todos os outros meses do ano. Quando nós estamos correndo para trabalhar, correndo para pagar conta, correndo para cuidar de casa, dos filhos, do marido, da esposa, correndo para isso, correndo para aquilo, e não temos tempo para parar e nos colocar diante de Deus, olhar para Jesus, agradecer a Ele, falar: Jesus, obrigado, porque o Senhor veio e me deu condição de ser chamado Filho de Deus. Quando você aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz, o sangue que ele derramou, quando esse sangue te limpa do seu pecado, do meu pecado, Jesus, ele nos tira do império das trevas, nos leva para o império da luz e nos coloca de novo na presença de Deus, aonde nós somos novamente chamados filhos de Deus. Nós deixamos de ser criatura, deixamos de ser criatura errante e passamos a ser filhos de Deus. Foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E é por isso que Jesus vai voltar para nos buscar e nos dar, aí sim, o presente eterno da vida eterna. É interessante que no mês de aniversário de Jesus, quem ganha presente somos nós.
Porque Jesus veio para nos dar o maior presente que nós poderíamos alcançar, que é a vida eterna. O maior presente que nós podemos alcançar, que é pertencer à família de Deus. Ter a certeza de uma vida eterna, uma vida de graça, de luz, de amor, de paz, vivendo ao lado do nosso Deus. Agora, para isso, nós temos que passar por essa vida. Para isso, nós temos que observar o que Jesus fez por nós. Nós temos que tomar uma atitude de fazer com que Jesus nasça dentro de nós, fazer com que esse Natal, que quer dizer exatamente o nascimento, fazer com que esse Natal aconteça dentro de nós, diariamente. Nós precisamos nos converter a Jesus, nos converter a Deus, nos entregar a Jesus todo dia. Porque todo dia nós caímos, todo dia nós pecamos, todo dia nós entristecemos o Espírito Santo. Então nós precisamos nos arrepender do nosso pecado todo dia. Nós precisamos entrar na presença de Deus todo dia, clamando pela misericórdia dele. Nós precisamos lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós todo dia. E quando chega agora no mês de dezembro, que dizem que a gente comemora o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, nós precisamos ter tempo para parabenizar, para reverenciar, para adorar o Filho de Deus. Olhar para ele, esquecer um pouco os presentes, a festa, as pessoas e passar um tempo maior com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Olha só o que diz no livro de Mateus, no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45. A palavra de Deus, ela diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas Jesus veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só, Jesus não veio para ser servido. O Filho de Deus, que se esvaziou, se colocou no nosso meio, ele não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. Na última ceia, quando Jesus pega a vasilha com água, pega a toalha, coloca nos seus ombros e começa a lavar os pés dos discípulos, Jesus está mostrando uma atitude de humildade. Ele está se humilhando e servindo os seus discípulos, ensinando para eles, tanto que no final ele chega assim e fala: o que eu fiz agora vocês não entendem, mas vocês vão entender. Sabe, ele estava dizendo para nós que nós precisamos servir os outros, nós precisamos olhar os outros e enxergar nos outros a Jesus. E quando nós enxergarmos no nosso próximo Jesus, nós vamos servir a ele. Ele, Jesus, falou que quando nós fazemos qualquer coisa para um destes pequeninos, é a ele, Jesus, que nós estamos fazendo. No mês de dezembro, sabe, seria um mês em que a gente deveria meditar muito na palavra de Deus. A gente deveria estar muito na presença de Deus. A gente deveria estar agradecendo a Jesus por tudo que ele fez, desde a época do seu nascimento até a época da sua morte, e continua fazendo até o dia de hoje. Olhe para Jesus um pouco, tire um tempo, sabe? Esqueça um pouco os presentes, esqueça um pouco as festas, esqueça um pouco a comida e preste atenção em Jesus. Muitas vezes Jesus está ao nosso lado, querendo simplesmente que a gente olhe para ele e fale: obrigado, meu Jesus. Obrigado porque o Senhor nasceu. Obrigado porque o Senhor cresceu
em carne, em sangue, encarnado no nosso meio. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu para nos salvar e ressuscitou para nos dar a garantia da vida eterna, vencendo a morte. Vencendo a morte. Olha só o que diz no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 10. Se quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho Jesus, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, nós seremos salvos pela vida de Jesus. Se quando a gente não prestava atenção nas coisas de Deus, quando a gente não olhava para as coisas de Jesus, nós já tínhamos sido salvos pela morte de Jesus, quanto mais agora, depois que Jesus ressuscitou, nós somos salvos pela sua vida. Pela garantia que nós temos de passar a vida eterna com Deus, através da ressurreição de Cristo. Que nós possamos entender o verdadeiro sentido desse mês de dezembro, o verdadeiro sentido do Natal. Que não é coisas, não é comidas, não são pessoas. O verdadeiro sentido do Natal é Deus, o Filho de Deus, aquilo que Deus fez por nós, a garantia que Deus nos deu de que nós vamos passar a nossa eternidade com Ele. Bastando para isso tomar uma decisão de aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, entregando a Ele a nossa vida. Vida essa que Ele já comprou, lembre-se, Jesus comprou a nossa vida muito antes de nós o aceitarmos. Mesmo sem saber se nós íamos ou não aceitar o seu sacrifício, mesmo assim, por amor, Ele morreu por nós. Que nesse mês de dezembro a gente possa olhar para Jesus. Que nesse mês de dezembro a gente possa pedir ao Espírito Santo de Deus que nos revele o verdadeiro sentido do Natal. Que nos mostre o verdadeiro sentido daquilo que Jesus passou e sofreu para conquistar a nossa vida, para comprar a nossa vida. Para tirar de Satanás o direito de nos acusar. Sabe por quê? Porque quando o diabo nos acusa, Jesus chega para ele e fala: não, ele fez tudo isso, mas eu paguei o preço, eu morri por ele. Olha aqui o sangue, ó, tá aqui. Eu morri por ele. Pai, ele tá limpo. Ele tá limpo por causa do meu sangue, por causa do meu sacrifício. E assim, o diabo não tem mais poder de nos acusar. O diabo não tem mais poder de colocar as suas garras sobre nós, porque Jesus que nos guarda. É Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É por isso que quando nós passamos por tribulação, nós já somos mais que vencedores, porque nós estamos em Cristo e Ele já venceu todas as coisas. Que nesse mês de dezembro a gente possa mudar um pouco o nosso foco, tirar o nosso foco dos presentes, das comidas, do reencontro com as pessoas e colocar os nossos olhos no verdadeiro sentido do Natal. Colocar os nossos olhos no verdadeiro aniversariante, naquele que merece o nosso louvor, a nossa honra, a nossa glória, o nosso agradecimento. Aquele que merece os nossos parabéns. Glória a Deus! Aleluia! Que essa palavra tenha edificado você e tenha te colocado de uma forma que você possa
olhar para Jesus nesse mês, que você possa buscar uma intimidade maior com Jesus nesse mês, para que você possa entender o verdadeiro sentido do Natal. Por que que Jesus nasceu? Por que que Jesus morreu por mim? Que amor é esse que Deus tem de entregar a vida do seu próprio filho para morrer por mim? Que esse mês a gente possa meditar um pouco mais nas coisas de Deus. E você que não entregou sua vida para Jesus ainda, que você possa tomar essa decisão, sendo convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e entregar a sua vida para Jesus definitivamente, em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante, que o conteúdo aqui merece ser distribuído até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus, pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus em todos os lugares, em todo o tempo, para todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você for, em nome de Jesus. Seja você uma bênção. Tenha um feliz Natal. E que a sua visão esteja realmente no aniversariante desse mês. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.